Olá, vocês já ouviram falar sobre alopécia? Sabe as principais causas da alopécia? Então não perca esse episódio do podcast Unimed Campo Grande. Eu sou o médico Dr. Alexandre Moretti, médico dermatologista, professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e venho aqui esclarecer todas as suas dúvidas sobre esse assunto muito polêmico depois do episódio do Oscar da Jade Smith. Não perca! Olá, estamos aqui em mais um podcast Cuidar de Você da Unimed Campo Grande. Hoje com o tema alopécia, né? Comigo, o Dr. Alexandre Moretti, médico dermatologista da Unimed Campo Grande, e Fernanda Lima, que gravou conosco aí um vídeo e vai participar através de um vídeo. Tudo bem, Moretti? Seja bem-vindo. Ótimo, Fabi. Muito bom estar aqui de novo com você, colaborando com os podcasts da Unimed Campo Grande. Obrigada, Moretti. Vamos lá, recentemente, né, a alopecia é um tema que não é tão conhecido, mas se tornou mais assim, ficou mais em voga com uma situação midiática que aconteceu. Explica para nós o que é alopecia. Alopecia ou alopécia, também a gente pode usar essas duas formas, é a perda de pelos. Okay. Tanto dos cabelos, dos cílios, das sobrancelhas, das áreas de axila, virilha, na região íntima. Então, é a perda de pelo. Tá. A gente tem vários tipos de alopécia. Eu gosto de usar alopécia, tá, Fabi? Acho que é o termo que eu jamais acostumei, mas a gente pode usar as duas formas. Okay. A gente tem vários tipos de alopécia. A mais comum é a alopécia androgenética, que é a calvície masculina ou feminina. Né? O que acontece na alopécia androgenética? Ocorre uma miniaturização do fio. Isso estimulado principalmente nos homens. Nas mulheres ainda a fisiopatogenia é incerta, mas nos homens por causa da testosterona e da hidrotestosterona. Principalmente onde áreas do couro cabeludo, onde tem receptor para esses andrógenos sexuais. Isso é genético? Genético. Geralmente tem uma história familiar. Geralmente o paciente que tem alopecia androgenética, ele tem uma história, o pai, o avô, os tios, né? Algum parente, tem, né? Às vezes até o paciente ele não lembra, mas se a gente for buscar na história, tanto por parte de mãe como por parte de pai, a gente vai encontrar uma história familiar positiva. E aí, tem pacientes que começam a alopecia androgenética mais precocemente, geralmente após o início da puberdade. Eu já tive pacientes com 12, 13 anos já com queda de cabelo. Nossa. Na verdade, a alopecia androgenética, o padrão de queda é uma rarefação. O cabelo vai raleando, né? Ele vai afinando. O cabelo que era desse tamanho, ele vai ficando mais curto, mais anãozinho. E o cabelo vai ficando mais fino. Então, a gente vai começar a ver os padrões, no caso masculino, né? Geralmente, as entradas e o cucuruco. Né? Aqui em cima, né? Aparece mais. Nas mulheres, é uma queda mais difusa. Geralmente, na risca do couro cabeludo e vai abrindo para as laterais. E vai perdendo progressivamente. É diferente na mulher, né? O padrão de alopecia androgenética. Então, uma delas é a alopecia androgenética, outra é a alopecia areata, que é a doença da Jade Smith. O que acontece na alopecia areata? A alopecia areata, aqui eu trouxe para mostrar para vocês a anatomia, né, a histologia, a anatomia do couro cabeludo. Da pele couro cabeludo. O pelo, na parte mais distal, aqui nessa parte, existe uma inflamação. É uma doença considerada autoimune. Então, existe uma nuvem, na verdade, um enxame. Alguns autores até falam enxame de linfócitos, que é uma célula de defesa que vai destruir esse cabelo, a parte do bulbo, entendeu? E aí cai. É lá na raiz. Na raiz. E isso é importante a gente saber, até para a gente programar o tratamento. Porque às vezes a gente vai precisar aplicar substâncias que vão ser anti-inflamatórias para essa área. Existem vários tipos de alopécia areata. Existe aquela que aparece só uma placa. Uma falha. Nós chamamos unifocal. Local, diríamos assim, um local. Nós chamamos unifocal. Existe o paciente que tem várias placas, nós chamamos multifocal. E existe o paciente que perde o couro cabeludo inteiro,
né? Alopecia areata total. E os pacientes que perdem os pelos do corpo inteiro, que é universal. Ok. Tá? Então, existem 4 tipos. E quanto mais a gente vai progredindo, mais grave fica a doença. E mais difícil de tratar. Aí, nesses casos onde perde o couro cabeludo inteiro e o pelo do corpo inteiro, a gente não adianta fazer tratamento tópico. Entendi. Provavelmente a gente vai fazer algum tratamento sistêmico. Ok. Né? Com alguma medicação que tem ação anti-inflamatória. Tá. E hoje a gente tem até imunobiológico, macromoléculas, então medicamentos que são caros. É uma realidade no país já. Isso de 3 a 5 anos atrás a gente já está tendo, né? Começou nos Estados Unidos, né? Geralmente mas são evoluiu, os grandes... então, é uma evolução, né? Sim. E coisas melhores estão aparecendo. Vão aparecer mais coisas e bem interessante para tratar essa condição mais grave de alopecia areata. Tá. Então, quando você traz isso, claro que você já deu umas lapidadas aí, mas a gente pode dizer que tem cura alopecia? No caso, vai depender da causa. No caso, a androgenética não tem cura. Tá, né? ok. No caso, a alopecia areata vai depender da extensão e tem pacientes que repilam, no caso da alopecia areata, nasce o cabelo e depois começa a cair de novo. Tá. E tem pacientes que repilam e não acontece mais nada. Continua com o cabelo lá no couro cabeludo. Tá. E aí tem os tratamentos, certo? Eu não tenho uma cura, por assim dizer, mas aí vem os tratamentos, né? Eu falei de 2 casos, 2 tipos de alopecia de queda de cabelo. Tá. Nós temos também o eflúvio telógeno agudo. Geralmente a gente teve muito eflúvio telógeno agudo, que é a queda abrupta do cabelo depois de algum evento agudo, evento traumático. Isso. Tá. Principalmente infecções. A gente teve muito com a variante P1, que é a variante de Manaus, quadros gravíssimos, paciente praticamente careca, ficando careca, né? E às vezes com um intervalo de curto de tempo, na infecção aguda, perdendo já o cabelo, entendeu? Com Covid a gente teve isso. Bastante, né? A gente também tem quadros dengue fazendo isso, qualquer tipo de infecção pode dar. Normalmente, no paciente com eflúvio telógeno agudo, o paciente tem infecção e depois de 2 a 3 meses começa a ter a queda. Nos casos de Covid que a gente teve recentemente, os casos foram muito precoces. Em um mês, no mês da infecção, começou a cair o cabelo. E a gente tem algumas teorias, né, na verdade, né, científicas que justificam essa agressividade de queda. Tá. E a gente tem outras causas, por exemplo, doenças inflamatórias que fazem cair o cabelo, psoríase, lúpus, caspa, dermatite seborreica. Às vezes tem pacientes que vão no consultório com o couro cabeludo cheio de caspa e nem sabe que tem caspa. Só tratar aquela caspa que a gente consegue melhorar a queda. Olha que legal. Porque eu ia te perguntar isso, né? A queda do cabelo já é um aviso de que tem alguma coisa, né, que não está legal. Sim. Não necessariamente que seja alopecia, claro, por favor, também que fique aí para quem está nos ouvindo, para não seja né, um motivo de pânico nesse sentido. Mas aí é isso que você está falando, são outras doenças que vêm e que daí tem os devidos tratamentos, certo? Sim, a gente tem que descobrir a causa, né? E quando que eu sei que eu estou tendo e se é que eu consigo medir isso, uma queda excessiva de cabelo e aí eu tenho que procurar um profissional? Tem alguma forma disso? Geralmente o paciente ele nota que no travesseiro está caindo muito cabelo, no banho, né, fica no ralo o cabelo. Quando ele passa a mão, sente tracionar muitos cabelos. Se você tracionar a mão e vir mais de 6 fios, é porque alguma coisa está errada. Olha, né? Por dia, já vou dar uma olhada. Por dia, a média é você cair até menos que 50 fios por dia. Tá. Se você cai mais que 50 fios, você tem algum problema. Aí eu tenho que ser investigado. Bacana. A gente tem, existe, por exemplo, doenças como doenças da tireoide, né? Hipotireoidismo faz cair o cabelo. Sífilis, hoje, é uma doença sexualmente transmissível. Eu já tive alguns casos. Faz cair o cabelo. Né? Deficiências nutricionais, como vitamina D. Sim. Pacientes com 8 de vitamina D
caindo o cabelo, zinco baixo, vitamina B12 baixa. Então a gente tem que investigar. Chegar bem, né? Todo paciente que chega no meu consultório com queda de cabelo, eu faço um checklist. Existe um checklist de exames que eu peço para ele, para a gente fazer a investigação, até para a gente excluir alguma causa. Existe também doenças inflamatórias próprias do couro cabeludo, como as doenças que fazem infiltração por liquenoide, por linfócito na junção derme epidérmica. Nós chamamos doenças líquen plano pilar e alopécia frontal fibrosante, que também é uma situação muito comum atualmente, né? E alguns pesquisadores acham que é o uso do protetor solar. Né? Acham. Mas isso a gente não tem certeza. Ainda não, mas é uma possibilidade. O que acontece na alopécia frontal fibrosante, que também não tem cura? O paciente perde a sobrancelha e a testa fica mais proeminente. A linha de implantação do cabelo, ela vai perdendo essa linha, ela vai progredindo para trás. Entendeu? Vai ficando mais textuda, literalmente. E por isso a questão do protetor solar, então, porque hoje a gente... Provavelmente, a gente não tem certeza ainda, são algumas suposições que os cientistas ainda vão dar essas respostas aqui 5, 10 anos. E também estresse, né, Marete? O estresse, ele é o desencadeador. Eu nunca falo que o estresse age sozinho. Entendi. Ele é importante, né? O estresse, ele está muito relacionado com a alteração do sono. Paciente que não dorme bem e fica acordando várias vezes à noite, ele pode ter uma alopécia, uma queda de cabelo mais acentuada. E às vezes permanecer mais de 6 meses com essa queda de cabelo. Isso é a perda do ciclo circadiano do sono. E eu gosto muito de usar nesses casos a melatonina para regular isso. Os americanos usam, a gente não tem aqui comercialmente no Brasil, nós temos só no Paraguai. E a gente utiliza, às vezes, a manipulação, entendeu? Aqui no Brasil. E é um medicamento que não, na verdade, não tem Anvisa. Não tem Anvisa, provavelmente, mas é uma medicação que os americanos, os dermatologistas americanos usam e é excelente para quem tem uma queda de cabelo relacionada à perda de sono. Ok, bom falar. Vamos voltar um pouco agora aqui para a alopécia de novo. É algo... Areata. Isso, vamos pensar o seguinte, isso é contagioso? Não é contagioso, é uma inflamação. É uma inflamação nessa parte mais distal do cabelo. E por isso que ela se desprende, né? Essa inflamação faz com que o cabelo se desprenda com facilidade. E por que a gente pergunta muito essa questão de contagioso ou não, né, Moretti? Porque a gente sabe que as pessoas ainda são muito preconceituosas com essas coisas, né? Então, gente, calma, você viu, sabe de alguém que tem... É da pessoa, aquilo ali é um tratamento, é dela, nada que... Assim como o vitiligo não é contagioso, assim como a psoríase não é contagiosa, né? É do corpo, é do organismo da pessoa. Existem doenças infecto-contagiosas que fazem queda de cabelo. Não é o caso da alopécia areata. Sífilis é uma delas. A gente tem as micoses do couro cabeludo que também podem fazer queda de cabelo, que é mais comum em criança, é muito raro em adulto, mas que pode. Aí existe uma contaminação de um agente infeccioso, né? Fúngico, bacteriano. Mas aí é outra situação, né? Outra situação. Moretti, vamos lá. Vamos imaginar seus pacientes que chegam lá com a alopécia areata, que é uma situação mais séria e tudo, né? Como é que você trata isso? Porque, vamos lá, eu como mulher imagino que nós mulheres somos mais sensíveis à situação, ao fato da perda do cabelo, né? De sobrancelhas e cílios. Tem toda uma questão emocional nisso. Como é que o que você indica, o que você fala para essa paciente? É o que eu falo, né? O cabelo é a moldura da face. Quando você perde o cabelo, isso impacta um impacto social, psicológico muito grande. Não só nas mulheres. Os homens estão ficando cada vez mais preocupados com essa situação. Então, a gente tenta abordar, né? Primeiro, a gente fazer um diagnóstico correto, né? Uma anamnese, descartar todas as possibilidades, e eu faço várias perguntas. A gente, às vezes, faz o exame da tração, que é importante, que eu falei para vocês. Se você tracionar o cabelo, vir mais de 6 fios,
alguma coisa está acontecendo. Tá. A gente faz um exame com uma lupa com aumento de 20 vezes para ver se tem alguma alteração no couro cabeludo, alguma irritação, alguma inflamação, como que está funcionando aquele folículo, se o pelo está fino ou não, como que está, se tem alguma fibrose, alguma cicatriz, né? Se está escuro ou não, que são algumas dicas que favorecem algum diagnóstico. Ok. E a gente pede exames laboratoriais, né? Na maioria das vezes eu peço para todos, até para excluir outras causas, como deficiência de zinco, ferro, anemia faz cair o cabelo, se você perde muito sangue. A gente vê muito mulheres que têm menstruação... Ciclo menstrual maior, né? Muita volumosa, né? Okay. Às vezes não tem um ciclo muito comprido, mas tem um volume maior e perde muito sangue. Entendi. Tem pacientes, mulheres que têm mioma, né? Que também faz perder muito sangue, e o sangue tem ferro, né? Claro. E é importante, faz ausência, acaba tendo ausência. E é importante para o né? crescimento do cabelo. Então, é uma investigação bem ampla, né? Então, importante, né? Porque daqui a pouco também você ajuda a ver e tratar outras tantas causas ou situações que a pessoa nem sabe que tem, né? E aí a gente tenta chegar no diagnóstico. A gente tem, às vezes, lança mão de biópsia, né? Em alguns casos, principalmente nos quadros que formam cicatriz, né? Ou inflamação crônica, os quadros mais crônicos. Uma delas é a foliculite decalvante, que é uma inflamação neutrofílica por neutrófilo, que é uma célula que é comum nesse tipo de alopécia. É decalvante, dissecante, que forma abscessos. Tem pacientes que formam abscessos no couro cabeludo, nódulos inflamatórios. E tem pacientes que formam queloide. Então, foliculite doutor, eu tô com uma espinha no couro cabeludo. Isso faz cair o cabelo. Entendi. E às vezes a gente precisa fazer a biópsia. E nas doenças que formam infiltração liquenoide, como alopécia frontal fibrosante e líquen plano pilar, também a gente precisa da biópsia. Em algumas situações, a gente vai lançar mão das biópsias. E exame anatomopatológico para a gente esclarecer o que o paciente tem. Legal. E o tratamento, no caso de alopécia areata, que você falou, é um tratamento que inicialmente vai depender do tipo de alopécia areata, se é bem localizado, lesão localizada, tratamento às vezes com tópico ou às vezes infiltração. Para a gente chegar nessa inflamação, a gente precisa colocar uma agulha com uma medicação anti-inflamatória e vai diminuir essa inflamação. Entendeu? Entendi. Às vezes a gente faz, que é o padrão ouro que eu uso em consultório. Às vezes o paciente tem substâncias que são irritantes, que estimulam o crescimento capilar e também tem uma ação anti-inflamatória. E às vezes o paciente vai ter que tomar alguma medicação oral porque não responde a esses tratamentos. A infiltração. Tratamento oral, e a gente tem vários, corticosteroides, prednisona, a gente tem metrexato. Aí depende do avanço ou não da doença, né? Tá, agora nós ouvimos tudo isso, você comentou, eu acho também que tem toda uma situação que aí entra um profissional, né, um psicólogo, alguém também que possa ajudar depois desse diagnóstico a pessoa a entender a sua situação, como vai viver e seguir, né? E por que eu estou falando isso? Porque a Fernanda Lima, ela é empresária, ela tem um caso de alopécia areata e ela tem uns relatos e ela trouxe toda a situação dela para as redes sociais. E isso mobilizou e sensibilizou muitas pessoas e nos chamou a atenção, e por isso nós chegamos até a Fernanda. Ela não mora em Campo Grande, ela está em Londrina e ela gravou um vídeo para falar um pouco conosco sobre o caso dela, Moretti, e eu vou te convidar para nós assistirmos aqui um pouquinho. Opa, ok? Vamos lá. Olá, pessoal! Eu me chamo Fernanda Lima, sou empresária, pastora também, e estou aqui para contar um pouquinho sobre a alopécia para vocês. E, bom, tudo começou em meados de 2018, quando eu estava arrumando meu cabelo, eu encontrei 2 falhas atrás da minha orelha, e na hora que eu peguei assim, eu vi que estava faltando cabelo. Quando eu virei, né, todo o meu cabelo, eu vi que tinha essas falhas, fiquei bem assustada, mostrei para minha tia, para minha avó, que eu estava na casa delas na época, e elas ficaram mais desesperadas do que eu, não entenderam nada. Isso em 2018, não era nada falado sobre a alopecia areata, sobre as quedas de cabelo, né, as doenças autoimunes em relação à queda. E eu fiquei bem preocupada. E aí eu marquei com uma dermatologista. Primeiro de tudo, fui numa dermato. Logo ela viu e já falou que achava que seria alopecia areata, mas que ela precisaria de alguns exames para poder realmente ter o diagnóstico.
me encaminhou também para o endocrinologista. E assim foi, fiz os exames que ela pediu, fui no endocrinologista e aí ela conseguiu fechar o diagnóstico de alopecia areata. E não sabia absolutamente nada a respeito dessa doença. Ela me explicou, me acalmou, me explicou que a alopecia areata é uma doença autoimune que traz a queda, né? É um ataque dos folículos dos anticorpos nos folículos capilares. E era isso, né? Não tinha um problema a mais na minha saúde grave, mas era uma doença autoimune que eu precisava me cuidar. E eu lembro que de primeiro momento, assim, eu fiquei muito triste, fiquei muito assustada, não estava entendendo nada. Eu olhava os exames, eu via os anticorpos, né, bem altos. Eu achava que poderia ter sido algo até mais grave, mas aí essa dermato foi me acalmando, foi me tranquilizando. E aí eu comecei os meus tratamentos, né? Comecei o tratamento, vários tipos de tratamentos com corticoides e tudo mais. E o processo da queda do cabelo, pelo menos para mim, não foi nada natural. Foi extremamente difícil, muito sofrido, porque o que eu mais, na época, né, o que eu mais amava em mim eram os meus cabelos, fisicamente falando, assim. A minha beleza estava muito ligada para mim, com os meus cabelos. E perder eles foi muito difícil. Foram quase 4 anos aí da queda, até o ano passado, em 2021, comecinho de 2021, que a queda foi completa, né? Eu tive a alopecia areata total, tanto os fios os meus fios de cabelo, quanto os pelos do meu corpo inteiro, sobrancelhas, cílios. Não perdi totalmente, né, os cílios e a sobrancelha, mas os pelos do meu corpo inteiro eu perdi e todo o meu cabelo. E quando eu me olhava no espelho, eu tinha muita dificuldade de me aceitar, de encontrar a minha identidade. Pensei em muitas coisas ruins, muitos pensamentos ruins vieram à minha mente. Eu falo que nessa hora realmente é muito importante ter uma fé, acreditar em Deus, porque foi isso com certeza que me manteve de fé, que me manteve de pé e que me manteve com fé também, porque não foi fácil, né? O apoio da minha família, o apoio do meu esposo, dos meus amigos também foram extremamente fundamentais. Até no vídeo que minha irmã e o meu esposo, meu pai também, para me apoiar, raspam a cabeça. E isso foi muito lindo. Eu me senti muito amada, muito protegida, muito cuidada naquele momento. E apesar de não querer que eles fizessem isso, e eu até gravei, né, aquele vídeo, mostrei nas redes sociais, mostrei todo o processo nas redes sociais, porque até então eu não sabia sobre alopecia areata e eu acho que muitas pessoas também não sabiam sobre isso, então eu achei importante informar as pessoas sobre a doença, sobre o processo de perder o cabelo, o processo da queda, porque aí eu fui perceber quantas mulheres estavam passando por isso também. Eu me uni com muitas mulheres que estavam passando, né? Uma dava força para outra, então eu acho muito importante sim ter dado esse relato, mostrado todo o processo, porque isso amenizou a minha dor e amenizou a dor de muitas mulheres que estavam tão mal, tão tristes também. E, bom, naquele dia que eu realmente decidi raspar a cabeça foi porque eu já quase não tinha um cabelo, eu tinha alguns tufos de cabelo, não tinha por que manter eles, eu não estava me sentindo bem assim. E aí eu decidi raspar, meu marido me apoiou, minha irmã me apoiou, toda a minha família, meus amigos. E aí foi o dia que eu decidi raspar. Assim, no primeiro momento eu decidi gravar um vídeo para depois mostrar um dia, né, para os meus filhos, para ter de recordação esse dia que foi realmente marcante na minha vida. Eu estava realmente me desapegando de todo o cabelo. Mas minha irmã conseguiu me convencer de postar, porque ela falou, né, que isso daria muita força às mulheres que estavam passando pela mesma coisa. E aí fui convencida ali, postei no Instagram, deu uma repercussão extremamente grande. E aí, mais uma vez, encontrei milhares de mulheres que não estavam passando só pela alopecia areata, mas por quedas, né, de cabelo, por outros tipos de doenças, que também o foco era a queda do cabelo. E foi uma troca incrível, maravilhosa. E nesse processo, né, de tratamento, com toda certeza, sim, a medicina foi muito importante para mim. Mas eu entendi também nesse processo o quanto é importante cuidarmos da alimentação, cuidarmos daquilo que nós comemos, cuidarmos das nossas emoções, porque não é só sobre algo externo, mas principalmente algo interno, porque a alopecia areata também é causada não só pela doença autoimune, mas não só por aquilo que está dentro do nosso corpo, mas também pelas emoções.
Então, comecei a cuidar muito das minhas emoções. Eu acho que a psicologia também foi muito importante, além da minha fé, foi muito importante nesse momento. Os tratamentos que eu fiz também de maneira externa, mas principalmente o que eu cuidei de maneira interna. E hoje é algo muito mais leve, algo muito mais tranquilo para mim. Graças a Deus, meus cabelinhos já estão crescendo e já estão se completando. Ainda tem algumas falhas, mas estão sendo preenchidas. Então, me alegro muito por isso. E eu passaria quantas vezes fosse preciso de novo para atingir as mulheres que eu atingi, a conseguir transformar a vida de várias pessoas, mostrando esse processo da internet, mostrando a força que eu estava passando por tudo isso. Claro que ninguém quer perder o cabelo, mas depois que eu perdi ele, eu vi que não era isso que faria de mim quem eu sou, sabe? A minha identidade não estava atrelada ao meu cabelo, e sim quem eu já era, sabe? Encontrei muito mais formas de me sentir bonita depois que eu perdi meu cabelo, porque até então toda minha beleza pra mim estava focada nos meus fios e não em quem eu era. E isso me fez descobrir uma nova Fernanda, várias outras coisas maravilhosas dentro daquilo que Deus me ensinou. Então foi muito maravilhoso. Espero que de alguma forma esse relato toque pessoas, toque algumas mulheres que talvez estão perdendo os seus cabelos para alopecia areata, seja ou para o câncer, ou para outras doenças autoimunes que faz perder os seus fios. Saiba que você não é aquilo que você está perdendo, você a sua identidade não está atrelada aos seus fios, mas em quem você é de fato, sabe? Então, que você se apegue a Deus, a fé que você talvez já tenha ou ainda não tem. Entenda os seus sentimentos, entenda a importância de você cuidar das suas emoções, entenda que você precisa cuidar sim daquilo que você se alimenta, daquilo que está regendo dentro de você. E, claro, seja orientada pelos seus médicos, faça o tratamento que lhe cabe fazer, mas não se esqueça de cuidar daquilo que está por dentro também. Força nesse momento, pode ter certeza que você vai ficar ainda mais forte depois desse processo. Então, muito obrigada, Unimed, pelo convite. Estou muito feliz por esse convite maravilhoso. Espero que realmente toque pessoas, tudo aquilo que eu falei aqui. Obrigada pela Fabi, para todo mundo que está no estúdio, fazendo isso tudo acontecer. E um beijo grande. Até mais. Fer, gratidão por participar conosco. É uma pessoa linda, né? Linda de alma, linda a história de superação. Gratidão mesmo, tá? Em meu nome, da minha equipe, do Moretti, que está aqui, de todo mundo que nos ouve. Que bom que você despendeu aí do seu tempo para nos ajudar a passar para mais pessoas ainda um pouco dessa história e de principalmente, né, Moretti, do que nós falamos, que é tratamento, é o cuidado, é o superar. Não é verdade? Sim, você viu que ela falou muito do tratamento psicológico, né? E nas doenças autoimunes, onde o estresse, né, a depressão, a ansiedade está muito interligada, né, essas doenças psiquiátricas com as doenças autoimunes. Não só o próprio vitiligo, que a gente já falou uma vez, às vezes precisa de um apoio psicológico, uma psicoterapia, né? E outras doenças, provavelmente ela falou também ali de anticorpos, né? Esses anticorpos, provavelmente dos anticorpos da tireoide. Ela deveria ter alguma doença tiroidiana associada. É muito comum pacientes que têm alopecia areata, principalmente nessa agressividade que ela teve, ter doenças de tireoide, hipotiroidismo ou hiper, a maioria das vezes o paciente ter associado concomitante, ou às vezes até diabetes tipo 1. Pode acontecer. Às vezes as doenças autoimunes aparecem juntas, né? Então o tratamento psicológico, né, tratamento com psicoterapia, né, fazendo sessões, isso é muito importante. E claro, o equilíbrio, né? Exatamente. E é o que a gente fala, é o cuidado no todo, né, Moretti? Ela falou da alimentação, né? Então, doenças... Você, na verdade, eu aprendi agora no Congresso Americano, você não é o que você come, você é o que você absorve.
Não é porque a gente sempre muita fala, gente né? Você come você e a gente come. não absorve. Se a gente, por exemplo, sulfato ferroso. A gente ingere, mas a maioria é eliminado pelas fezes, entendeu? Muito Então, a gente é o que a gente absorve. Então, isso é muito importante. Cuidado, né? sempre manter alimentação, cuidado isso é importante. E a supervisão médica e multidisciplinar é muito importante. Deixa para nós um recado para quem nos ouve, quem tem alguma dúvida ou alguma coisa que você queira realmente deixar para nós nesse sentido. Queda de cabelo é uma queixa muito comum do consultório. Quem tem queda de cabelo tem que procurar assistência médica. Às vezes, num diagnóstico mais precoce, né, mais recente, a gente consegue controlar essa queda de cabelo. Às vezes, a queda de cabelo, ela por exemplo, a gente consegue, por exemplo, chegar num diagnóstico correto. Então, é muito importante, né, a procura do médico de uma forma mais precoce. Né? Não tenha medo de procurar. Né? Tem gente que tem medo de procurar médico, né? Principalmente os homens. Relutam mais, né? Sim. Para outras doenças, mas para queda de cabelo, não. Eles são mais vaidosos. Ultimamente eu estou notando que os homens estão mais vaidosos. Mais vaidosos, com né? certeza. E é isso, gente. É importante, o que eu falei, não só o médico, né? Essa equipe multidisciplinar, né? E a gente vai orientando. Às vezes o paciente chega totalmente perdido. O que eu vou fazer agora? Não, a gente vai dar um segmento. Se precisar de ajuda de um outro profissional, a gente vai provavelmente encaminhar esse paciente para acompanhar em conjunto com a gente. Às vezes não só psicólogo, né? Nutricionista, psiquiatra também, mas outras especialidades. Às vezes tem doença que é autoimune, que precisa do reumatologista, né? Outra especialidade ela médica. mesmo citou, né, que o dermato pediu que ela procurasse um endócrino também para poder acompanhar. Então, é um conjunto de ações que a gente vai fazer para tentar melhorar, ou pelo menos amenizar. Tem doenças de queda de cabelo que não tem cura, né? Ou que são mais difíceis de tratar. Eu não gosto de usar o termo não tem cura. Tem tratamento. A gente tem que tentar. Até o último recurso. Até a gente conseguir. Que vem aí, né? Com certeza. A medicina sempre está evoluindo. Que legal. Afinal de contas, nós estamos aí para cuidar, né? O cuidado, a prevenção, que a gente fala muito aqui. Pessoal que nos ouve, gratidão mais uma vez. Em breve, novos podcasts. Nos sigam nas redes sociais. Dr. Alexandre Moretti também tem Instagram, né, Moretti? Para quem quiser seguir, procurar e acompanhar. Enfim, gratidão, mais um episódio. Nos vemos em breve.